Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã, povo, salvo, povo, feliz, a noiva de Jesus. A palavra de Deus diz assim, no livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra, se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura, e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Louvado seja o nosso Senhor. Meu irmão, minha irmã, esse trecho que acabamos de apresentar, extraído do livro de Apocalipse, corresponde a uma visão simbólica e futurística que Jesus concedeu ao discípulo João, sobre o grande julgamento do nosso Senhor sobre os seus traidores, previsto para ocorrer no juízo final. Depois, em Apocalipse, capítulo 19, versículo 5, a palavra diz, e saiu uma voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim, pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Glórias ao nosso Senhor. Meus irmãos, esse outro trecho corresponde também a outra visão apocalíptica passada pelo Senhor discípulo João, autor do livro de Apocalipse, sobre a grande celebração da vitória de Jesus sobre todas as forças do mal e a convocação de todos os seus santos às bodas do Cordeiro, num flagrante contraste com o trecho anterior, demonstrando com grande clareza que o Apocalipse, assim como o juízo final, será um evento muito ruim para alguns, mas para outros será um acontecimento inesquecível, uma celebração eterna de uma vitória indescritível do bem sobre o mal. Glórias ao nosso Deus. Meus amados irmãos, que essa palavra seja bênção nas suas vidas, que ela gere cura para corpo, alma e espírito no nome de Jesus. Glórias a Deus. Meus irmãos, a Bíblia contém inúmeras simbologias, algumas de difícil interpretação, outras são de compreensão imediata. Não creia, irmãos, que Deus tenha tentado complicar as coisas, não é isso. Absolutamente. Primeiro, precisamos aceitar o fato de que a inteligência do Senhor é extremamente superior à nossa. Mas precisamos também entender que Deus não nos daria
a sua palavra em um nível que a nossa compreensão não alcançasse. Certamente, Deus espera de nós que nos dediquemos a estudar, a nos profundizar, a pesquisar e buscar compreensão das suas escrituras, para efetivamente o conhecermos como Ele é. Para isso contamos com o seu Espírito Santo, a quem devemos recorrer em oração, pedindo a correta interpretação dos trechos mais difíceis. Também devemos utilizar os pastores firmados na palavra de Deus, assim como os irmãos mais experientes, pessoas a quem Deus já tenha feito revelações. E as publicações oriundas dos pesquisadores que notória e reconhecidamente servem ou serviram em espírito e em verdade ao nosso Deus vivo. Prostituta ou meretriz ou garota de programa são expressões que no mundo identificam uma pessoa que exerce a prostituição, ou seja, uma pessoa que comercializa o uso do seu corpo, com o intuito de receber, em troca, dinheiro ou algo do seu interesse. A Bíblia contém referências às prostitutas formais, como acabamos de explicar, mas também se refere a outro tipo de prostituição e corresponde justamente ao ato de conhecer ao Deus verdadeiro e abandoná-lo, trocando por falsos deuses ou ídolos, num ato de notória traição. A Bíblia também se refere à noiva, tanto no sentido tradicional, que é aquela que se encontra em vias de contrair núpcias, ou seja, na iminência de celebrar o seu matrimônio, mas também se refere à noiva de Cristo, que é a sua igreja. Nós, eu e você, meu irmão, minha irmã, fiéis seguidores de Jesus. Não confundamos igreja com templo. O templo é a construção edilícia, o prédio onde a igreja, o povo de Deus, se reúne para louvar e adorar a Jesus e para congregar. Em ambos os trechos que apresentamos no início, meus irmãos, o sentido empregado nas Escrituras não é o sentido formal ou tradicional, mas a palavra de Deus se refere à prostituta como aqueles que o abandonaram e o substituíram pela idolatria, enquanto que a noiva referida somos nós, os fiéis a Jesus, que aguardam pela honra de celebrar as bodas com Ele, para com Ele viver para a eternidade. Mas que desde agora já lhe respondemos sim, porque em verdade já vivemos para Ele. São duas condições antagônicas, meus irmãos, os fiéis e os infiéis. Não resta dúvidas, meus irmãos, de que a grande Babilônia ou grande prostituta é a cidade de Roma, ou seja, a igreja romana, que trocou a fidelidade a Jesus pela idolatria. Verifiquemos isso em alguns trechos dentre os que apresentamos. Apocalipse 17, versículo 1, a palavra diz: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Meus amados, a grande prostituta, assentada sobre muitas águas, representa a cidade de Roma, onde se exercia um grande comércio marítimo naquela época. E representa ainda, como o anjo esclarece em Apocalipse 17, 18, e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. A cidade que reinava sobre todos os reis da terra naquela época era Roma, meus amados. Não há dúvida. Continuando. Com a qual se prostituíram os reis da terra, nos lembra de imediato que todos os chefes de Estado, ao assumirem o governo de qualquer país do mundo,
um dos primeiros atos que realizam é ir a Roma e se curvar diante do Papa. Eu nunca vi um líder de governo, meus amados, se curvar a Jesus. Eu nunca vi. Se embebedaram com o vinho da sua prostituição, significa que aprenderam, se envolveram e participaram da sua doutrina, do seu ensinamento de seguir aos seus ídolos. Apocalipse 17, versículo 5, a palavra diz: E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. A grande Babilônia, meus irmãos, a mãe das prostituições e abominações, representa aquela que lidera a traição e a idolatria no mundo. E a mulher embriagada do sangue dos santos e das testemunhas de Jesus representa o prazer dos líderes da igreja romana daquela época, na morte dos discípulos e seguidores de Jesus, os mártires, aqueles que foram mortos por causa da sua fé em Jesus. Depois, em Apocalipse 18:1, a palavra diz: E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, esconderijo de toda árvore imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Meus amados, não basta amar a Jesus, é preciso amar somente a Ele. Ter Jesus e mais uma infinidade de deuses, digo, falsos deuses, ídolos santos consagrados pelo homem e não por Deus, é uma ofensa ao nosso Senhor, o Santo de Israel. Não se pode colocar nada ao mesmo nível de Jesus, porque ninguém ou nada há que seja como Ele. Muito menos as estátuas, que têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem. Jesus é superior a tudo o que existe e requer total exclusividade. E a nossa fé totalmente voltada para Ele. Deus não divide a sua glória com ninguém. Existem pessoas que buscam segurança, confiando em vários deuses, pensando que se um falhar, o outro pode resolver. Mas isso é pura tolice. Me desculpe a sinceridade, meu irmão. Porque Jesus é o único Deus verdadeiro e o único que pode resolver. Recorrer a ídolos ou falsos deuses é prova da falta de fé em Jesus. Nós, a noiva de Cristo, que o seguimos, sabemos muito bem que por trás de cada ídolo existe pelo menos um demônio. Mas os que são da prostituta não têm esse conhecimento e aparentemente não estão interessados em obtê-lo. Por isso, o Senhor já os amaldiçoou e determinou que semelhante a eles, aos ídolos, se torne os que os fazem e todos os que neles confiam. Salmos 135, versículo 14, a palavra de Deus diz: Pois o Senhor julgará o seu povo e se arrependerá com respeito aos seus servos. Os ídolos dos gentios são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não há respiro algum nas suas bocas.
semelhantes a eles se tornem os que os fazem, e todos os que confiam neles. Perigoso, meus irmãos. Deus já nos advertia sobre aqueles que nos últimos tempos renunciariam à sua fé, traindo ao Senhor com ídolos, seguindo a doutrina de espíritos enganadores e homens que falam mentiras, proibindo o casamento e a abstinência de alimentos. Mais uma vez, meus irmãos, está se referindo à igreja romana. Aquela que, através do celibato, proíbe o casamento e o alimento de carne na Semana Santa. Nós temos, meus irmãos, um vídeo inteiro tratando desse assunto. Não vou nem mais dedicar tempo a isso aqui. Procurem no nosso canal. 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1, a palavra de Deus diz: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Meus amados, não apenas a conhecida igreja traidora, mas a grande prostituta engloba a todos os que um dia conheceram ao Senhor e as suas verdades, mas que em algum momento trocaram a verdade pela mentira. Traíram o Senhor com ídolos e falsos deuses, conheceram a salvação, mas aderiram à perdição. Somente um grande e sincero arrependimento pode salvar essas almas do fogo eterno. Se você, meu irmão, se encontra entre os seguidores da grande prostituta, eu te recomendo que se arrependa e migre imediatamente para os seguidores de Jesus, os santos do Senhor. A nossa Bíblia, meus amados, presta muita atenção, contém 66 livros, 1.189 capítulos e 31.104 versículos que discorrem sobre histórias, profecias, promessas, mandamentos e tudo o que necessitamos saber para alcançarmos as nossas vitórias neste mundo e ganharmos o próximo mundo. Mas Deus prova a sua indiscutível soberania e poder quando na Bíblia usa apenas 2 versículos para descrever a vitória final, a vitória total de Jesus sobre todas as forças do mal. São os 2 últimos versículos desse trecho que vamos apresentar, ou seja, o versículo 9 e o 10, do capítulo 20 do livro de Apocalipse. Vamos lá, Apocalipse 20, versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo nome é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Agora veja o versículo, meu irmão. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Glórias ao nosso Deus. Esse, meu irmão, minha irmã, é o fim da grande prostituta, da besta, do falso profeta, do anticristo e de todas as instituições ou pessoas que militam contra o nosso Senhor. Em contraste, a noiva, agora já desposada com o noivo, Jesus, tem outro destino. Ao invés da morte eterna, a vida eterna. Apocalipse 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida
e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Glórias a Deus. Meus amados, o convite está aberto. Venha. É de graça. E é pela graça. Venha para o lado da noiva. A igreja que repudia todos os ídolos, todos os atos de infidelidade e traição. E vive desde agora, eternamente com Jesus. Esses somos nós, mais que vencedores, meus irmãos. Nós somos os santos do Senhor. Meu amado, se você não está no nosso meio ainda, ouça a voz de Jesus, quando ele diz, sai dela, povo meu. Saia. Venha viver a eternidade com Jesus e conosco. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias, honras e louvores sejam dados a Ele. Amém.